Se você fosse internado em 1870, sua sanidade seria o menor dos seus problemas. Armadilha. Você está de pé na calçada de paralelepípedo. Seu casaco ainda cheira a sua casa. Ainda dá para sentir o cheiro do café da manhã que você tomou hoje cedo. Antes de tudo isso acontecer, a sua respiração condensa no ar frio da manhã, enquanto dois homens de jaleco branco seguram os seus braços com firmeza, mas sem brutalidade. Como se fizessem isso todos os dias. Porque fazem. A porta à sua frente tem 3 metros de altura, e é feita de ferro negro. Não tem maçaneta do seu lado. Você tenta explicar. Tenta dizer que houve um engano. Que você está bem. Que você sabe quem é e onde mora. O homem de jaleco à sua esquerda anota algo no caderno sem levantar os olhos. O da direita abre a porta. E então você entra. Nos primeiros 10 segundos, o que mais choca não é o barulho. É o cheiro. Éter, urina, madeira apodrecida e algo mais fundo, mais orgânico, que o seu cérebro recusa classificar. O corredor à sua frente tem pelo menos 40 metros de comprimento e é iluminado por lampiões de óleo fixados na parede de pedra. A luz é amarela e insuficiente. As sombras começam onde a luz termina, e elas começam muito cedo. Alguém grita em algum lugar lá no fundo. Não é um grito de dor aguda. É pior. É o tipo de grito que uma pessoa solta quando já desistiu de ser ouvida, mas o corpo ainda não aprendeu a ficar em silêncio. A porta de ferro fecha atrás de você. A chave gira do lado de fora. E aqui está o detalhe, que ninguém conta quando fala sobre os asilos do século XIX. Você não foi internado porque enlouqueceu. Você foi internado porque alguém, em algum lugar, precisava que você desaparecesse. E em 1870, isso era perfeitamente legal, surpreendentemente barato e assustadoramente simples de fazer entrar. Era fácil. O problema, o verdadeiro problema, era sair. Bem-vindo ao canal. E se você vivesse no passado, hoje, a inteligência artificial reconstrói para você o interior dos asilos europeus de 1870. O que você vai ver nos próximos minutos não é ficção, é história documentada. E é muito pior do que qualquer filme já teve coragem de mostrar. O diagnóstico que destruía vidas. Antes de você passar por aquela porta de ferro, alguém escreveu o seu nome em um livro. Ao lado do seu nome, numa coluna estreita com a palavra diagnóstico impressa no topo, havia uma frase curta, definitiva e completamente inventada. Em 1870, a psiquiatria não era uma ciência. Era uma lista de preferências de homens com poder. Os manuais médicos da época catalogavam condições que hoje fariam qualquer estudante de medicina rir, se não fossem tão devastadoras na prática. A loucura moral era aplicada a qualquer pessoa que desafiasse normas sociais sem razão aparente. O que, na prática, significava qualquer pessoa que incomodasse alguém com influência suficiente para assinar um formulário. A mania de leitura era um diagnóstico real, aplicado predominantemente a mulheres, baseado na teoria de que o cérebro feminino não tinha capacidade neurológica para processar textos complexos, sem sofrer danos permanentes. Uma mulher que lesse demais estava, segundo a ciência oficial de 1870, ativamente destruindo a própria sanidade. Existe um caso documentado no Bethlehem Royal Hospital, em Londres, de uma mulher de 34 anos internada em 1869, com o diagnóstico de excitação nervosa por desobediência crônica ao marido. Ela ficou dentro do asilo por 11 anos. Quando saiu, o marido já havia se casado novamente. Mas o detalhe mais perturbador de todo este sistema não era o diagnóstico em si, era quem o assinava. Na maioria dos casos documentados, o médico responsável pelo formulário de admissão nunca havia examinado o paciente, nunca havia conversado com ele. Em alguns registros, o médico sequer estava na cidade no dia em que o documento foi assinado. O diagnóstico era preenchido com base no relato de um familiar, de um empregador ou de qualquer pessoa com credibilidade social suficiente para ser ouvida. Você poderia ser internado com base na palavra de uma única pessoa, sem contraditório, sem advogado, sem segunda opinião. E uma vez que o seu nome estava naquele livro,
com aquelas palavras escritas ao lado dele, a lógica do sistema se invertia, de forma irreversível. Você não era mais uma pessoa livre sob suspeita. Você era um paciente que precisava provar sanidade. E provar sanidade dentro de um asilo de 1870 era um exercício de crueldade circular. Qualquer coisa que você dissesse, para defender a sua própria mente, seria interpretada como sintoma da doença que eles já haviam decidido que você tinha. O diagnóstico não descrevia o que você era. Ele decidia o que você se tornaria. A arquitetura do medo. Você está dentro há 3 dias, ou talvez 4. Você não tem certeza. E essa incerteza não é acidente. É projeto. Os arquitetos que desenharam os grandes asilos europeus do século XIX não eram negligentes. Eram meticulosos. Cada detalhe do ambiente foi calculado com uma finalidade específica. E essa finalidade não era curar. Era desorientar. Era reduzir. Era transformar uma pessoa inteira em algo mais fácil de administrar. Comece pelos corredores. Em instituições como o Salpêtrière em Paris, ou o Broadmoor na Inglaterra, os corredores internos podiam ultrapassar 60 metros de comprimento, com portas idênticas em intervalos regulares, sem nenhuma marcação visual que permitisse distinguir uma ala da outra. Não havia números. Não havia cores diferentes. Não havia nenhum ponto de referência. Um paciente novo levava semanas para aprender o caminho entre o seu quarto e o refeitório. E quando finalmente aprendia, as enfermeiras tinham autoridade para mudar o seu quarto, sem aviso prévio. Agora olhe para cima. As janelas, elas existem, mas foram posicionadas a uma altura que torna impossível ver o exterior estando de pé. Para enxergar o céu, você precisaria subir em algo. E subir em algo era classificado como comportamento agitado, passível de contenção imediata. A luz entrava. A paisagem, não. O mundo lá fora existia como conceito abstrato, nunca como imagem concreta. Com o tempo, o cérebro para de procurar por ele. Os refeitórios seguiam uma lógica igualmente calculada. Falar durante as refeições era proibido na maioria das instituições. Não porque o barulho fosse perturbador, mas porque a proibição em si cumpria uma função psicológica precisa. Ela transformava o momento de alimentação, que deveria ser o mais humano e social do dia, em mais um exercício de submissão silenciosa. Você mastigava. Você engolia. Você não existia, além disso. E então há o detalhe que pesquisadores modernos identificam como o mais devastador de todos: a ausência deliberada de relógios. Em nenhuma ala interna dos grandes asilos vitorianos havia qualquer instrumento de medição de tempo visível aos pacientes. Nenhum relógio, nenhum sino de hora marcada. As refeições chegavam em intervalos irregulares. As luzes eram apagadas sem aviso fixo. As rotinas mudavam sem comunicação prévia. Dentro de semanas, a maioria dos internados perdia completamente a capacidade de estimar quanto tempo havia passado desde a internação. Neurologistas contemporâneos têm um nome para o que esse ambiente produzia de forma sistemática: desorientação temporal induzida. Em 1870, os médicos tinham um nome diferente para o mesmo resultado. Chamavam de progresso do tratamento. A arquitetura não curava ninguém. Ela pegava pessoas com a mente intacta, e tiolo por tiolo, corredor por corredor, janela por janela, construía ao redor delas uma realidade alternativa da qual era genuinamente difícil distinguir a própria sanidade. Não era uma prisão. Era pior. Era um ambiente projetado para fazer você duvidar de si mesmo. Os tratamentos que a ciência defendia. Você foi chamado para a sala de tratamento. Não perguntaram se você queria ir. 2 enfermeiros vieram até o seu quarto de manhã cedo, antes do café, e disseram que era hora. O tom era o mesmo de quem convida alguém para uma caminhada. Tranquilo. Rotineiro. Como se o que estava prestes a acontecer fosse completamente normal. Porque para eles era. O primeiro ponto que precisa ficar absolutamente claro é este: os médicos que administravam os asilos europeus de 1870 não eram sádicos. Não eram monstros conscientes praticando crueldade por prazer. Eram homens de formação acadêmica sólida, com publicações em revistas científicas respeitadas,
que acreditavam com convicção genuína e documentada que os procedimentos que aplicavam representavam o estado mais avançado do conhecimento médico disponível. Esse detalhe é o mais perturbador de tudo. Não havia malícia. Havia certeza. E a certeza, nas mãos erradas, é mais perigosa do que qualquer intenção cruel. O banho de imersão era o tratamento mais comum. O paciente era submerso em água, a temperaturas que variavam entre 2 e 4 graus Celsius, por períodos que podiam durar de 20 minutos a várias horas, dependendo da gravidade do diagnóstico. A justificativa científica era precisa e detalhada. O choque térmico forçaria o sistema nervoso a se recalibrar, interrompendo os padrões de pensamento anormal e reiniciando o cérebro em um estado mais receptivo ao comportamento social adequado. Os relatórios médicos da época documentam pacientes que saíam do banho em estado de hipotermia severa, como casos de sucesso terapêutico. O tremor incontrolável era interpretado como evidência de que o tratamento estava funcionando. Depois, havia a cadeira giratória. Este é o momento em que a história se torna ainda mais perturbadora, porque a cadeira giratória não foi inventada por um algoz. Foi patenteada por Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, como um instrumento terapêutico revolucionário. O princípio era o seguinte: girar o paciente em alta velocidade por períodos prolongados causaria uma redistribuição do fluxo sanguíneo cerebral, corrigindo os desequilíbrios que produziam os sintomas psiquiátricos. Na prática, os pacientes saíam das sessões em estado de desorientação profunda, com náusea severa, incapacidade de andar em linha reta e, frequentemente, perda temporária da consciência. Os médicos registravam isso como relaxamento do sistema nervoso central. Havia também o isolamento em cela escura, não como punição, mas como prescrição médica formal. O paciente era conduzido a um quarto sem janelas, sem móveis e sem nenhuma fonte de luz, por períodos que podiam durar dias. A teoria era que a privação sensorial completa forçaria a mente a se voltar para dentro e corrigir os seus próprios desequilíbrios, como um osso quebrado que se consolida quando imobilizado. O que a teoria não considerava, e que a neurociência moderna documenta com precisão, é que o cérebro humano começa a produzir alucinações auditivas e visuais intensas, após aproximadamente 48 horas de privação sensorial completa. Pacientes que entravam na cela sem nenhum sintoma psicótico saíam com experiências que preenchiam perfeitamente os critérios do diagnóstico que o médico havia escrito no formulário de admissão, semanas antes. O tratamento produzia a doença que justificava o tratamento. E nenhum dos médicos que assinavam esses prontuários tinha a menor ideia do que estava fazendo. Eles tinham algo muito mais sólido do que consciência. Tinham dados. Tinham estatísticas. Tinham artigos publicados em francês, em inglês e em alemão, revisados por colegas igualmente convictos, documentando taxas de melhora que hoje sabemos serem completamente fabricadas pela estrutura circular do próprio sistema. A ciência não estava ausente daquelas salas, ela estava presente em cada detalhe. E era exatamente isso que tornava tudo irreversível. As pessoas que nunca deveriam estar lá. Eles tinham nomes. Esse é o detalhe que os livros de história costumam omitir, quando falam sobre os asilos do século XIX. Não eram estatísticas, não eram casos clínicos abstratos. Eram pessoas com histórias específicas, com rostos, que a inteligência artificial agora consegue reconstruir a partir das fotografias de admissão preservadas em arquivos europeus. E quando você vê esses rostos em alta definição, quando você olha nos olhos de alguém que viveu tudo o que este vídeo descreveu até aqui, algo muda de forma permanente na maneira como você entende o que aconteceu. O primeiro caso é o de uma mulher chamada Margaret, 41 anos, internada em Viena em 1871. Seu marido havia morrido 6 meses antes, deixando uma propriedade considerável. O cunhado, irmão do marido falecido, apresentou ao tribunal um atestado médico, diagnosticando Margaret com melancolia hereditária, agravada por viuvez. O documento foi assinado por um médico, que ela nunca havia encontrado pessoalmente. Margaret foi internada em fevereiro. Em abril, o cunhado havia assumido a administração legal de todos os seus bens. Ela ficou no asilo por 14 anos. Quando finalmente saiu, em 1885, não havia mais nada para onde voltar.
A propriedade havia sido vendida. Os filhos, criados pelo cunhado, a tratavam como uma estranha. O segundo caso é o de um homem chamado Tomás, 28 anos, imigrante português internado em Lisboa, em 1868, após ser encontrado desorientado nas ruas da cidade, incapaz de comunicar coerentemente onde morava. O diagnóstico registrado foi idiotia congênita com agitação social. O que os registros posteriores revelaram é que Tomás havia chegado de uma região rural do interior. Falava um dialeto específico, que os médicos urbanos não reconheciam. E estava desorientado porque havia sido roubado no porto 2 dias antes, e não conhecia a cidade. Ele ficou internado por 7 anos. Não há registro de que alguém tenha tentado simplesmente conversar com ele no seu próprio dialeto durante todo esse período. O terceiro caso é o de uma mulher chamada Eleanor, 33 anos, internada em Manchester em 1869. O motivo, registrado no formulário de admissão, com essas palavras exatas, foi instabilidade moral manifesta por solicitação formal de divórcio e recusa de reconciliação. Eleanor havia pedido a separação após documentar episódios de violência física do marido. O juiz considerou que uma mulher que rejeitava a reconciliação com o próprio marido demonstrava um desequilíbrio de julgamento incompatível com a saúde mental. Ela foi internada com base nessa decisão judicial. O marido, legalmente, nunca foi investigado. Eleanor passou 4 anos no asilo. Quando saiu, o divórcio havia sido negado em definitivo durante a sua internação, por ausência da requerente. E então há o caso de um homem identificado nos registros apenas como PH, 24 anos, internado em Paris, em 1872, com o diagnóstico de perversão dos instintos naturais. Ele era homossexual. Não havia feito nada além de existir da maneira que existia. Ele ficou internado por 11 anos e foi submetido a todos os tratamentos que este vídeo já descreveu. Os registros médicos documentam que ele foi considerado curado em 1883. Não há nenhuma indicação do que isso significou para ele. Esses não são casos excepcionais. São casos documentados escolhidos entre centenas com o mesmo padrão. O asilo de 1870 não era um lugar para tratar os que sofriam. Era um lugar para guardar os que incomodavam. A única saída. Você está dentro há quanto tempo? 6 meses. 1 ano. Você parou de contar depois que percebeu que contar só tornava os dias mais longos. Mas hoje algo diferente aconteceu. Um enfermeiro passou pelo corredor e disse o seu nome em voz alta. Disse que havia uma visita. E por um segundo, apenas um segundo, seu coração acelerou com algo que você quase não reconhece mais. Esperança. Agora precisa entender como funcionava. Na prática, o único mecanismo real de saída de um asilo europeu, em 1870. E precisa entender isso com clareza, porque a resposta vai mudar a forma como você enxerga tudo o que veio antes. Sair não era uma decisão médica, era uma transação social. O processo formal de liberação exigia um documento chamado, em diferentes países, de carta de fiança moral ou atestado de responsabilidade civil. Esse documento precisava ser assinado por um homem de reputação reconhecida pela comunidade, que se comprometia legalmente a assumir responsabilidade total pelo comportamento futuro do internado. O signatário precisava ter propriedade, endereço fixo verificável e referências sociais confirmadas por pelo menos 2 outras pessoas de posição equivalente. Mulheres não podiam assinar esse documento em nenhuma circunstância, nem como signatárias principais, nem como referências secundárias. A lei era explícita. Isso significava que uma mulher internada só poderia sair se um homem, pai, irmão, filho adulto ou figura masculina com vínculo legal reconhecido escolhesse resgatá-la. Se esse homem não existisse, não quisesse assinar, ou simplesmente preferisse que ela ficasse onde estava, ela ficava indefinidamente, sem recurso legal disponível. Para os homens, o processo era ligeiramente diferente, mas igualmente dependente de capital social. Um homem sem família influente, sem propriedade registrada e sem conexões verificáveis tinha exatamente as mesmas chances práticas de sair que uma mulher sem um parente disposto a ajudá-la. Próximas de 0.
Os registros do Bethlehem Royal Hospital mostram que o tempo médio de internação para pacientes sem visitas regulares de familiares era de 11 anos. Para pacientes com visitas semanais de parentes com posição social documentada, o tempo médio caía para 4 meses. A diferença entre 11 anos e 4 meses não era clínica. Era financeira, era política, era o tamanho do sobrenome da sua família. Havia um terceiro caminho, tecnicamente disponível, mas praticamente inacessível. A revisão judicial do caso. Um advogado poderia protocolar um pedido de reavaliação do diagnóstico perante um tribunal. O problema era que o tribunal consultava os médicos do asilo para embasar a decisão. Os médicos do asilo eram os mesmos que haviam feito o diagnóstico original. A circularidade era completa e perfeitamente legal. A visita que você recebeu hoje era do seu irmão. Ele veio para dizer que assinou os papéis, que você pode ir embora amanhã de manhã, que tudo vai ficar bem. Você agradece. Você sorri, mas enquanto caminha de volta para o quarto pela última vez, uma pergunta fica suspensa no corredor escuro atrás de você. E os outros? Os que não têm nenhum irmão vindo, você não tem uma resposta. E o corredor, como sempre, fica em silêncio. O espelho para o presente. Você saiu, a porta de ferro ficou para trás. Mas antes de fechar este capítulo, há uma pergunta que precisa ser feita. Não como acusação, não como teoria conspiratória, como exercício honesto de observação histórica. Quanto do que você viu aqui dentro realmente ficou no passado? Pense na lógica central do sistema que este vídeo descreveu. Uma estrutura onde o diagnóstico precede o exame, onde a autoridade que interna é a mesma que avalia a liberação, onde o tempo de permanência está mais correlacionado com o capital social do que com qualquer critério clínico verificável, onde o ambiente em si produz os sintomas que justificam a continuidade do tratamento, onde questionar o sistema é interpretado como evidência de que você precisa do sistema. Essa lógica não foi inventada em 1870 e não foi enterrada com o século XIX. Hoje os instrumentos têm nomes diferentes. Os formulários são digitais. Os corredores têm iluminação fluorescente em vez de lampiões de óleo. Mas a estrutura fundamental, a assimetria absoluta de poder entre quem classifica e quem é classificado, entre quem tem voz institucional e quem depende dessa voz para existir socialmente. Essa estrutura merece ser olhada com a mesma atenção crítica que aplicamos aos arquivos de 1870. Não, estamos dizendo que os sistemas de saúde mental contemporâneos são equivalentes aos asilos vitorianos. Essa seria uma simplificação grosseira e intelectualmente desonesta. Os avanços são reais, documentados e profundamente importantes. O que estamos dizendo é mais específico e mais desconfortável do que isso. Estamos dizendo que toda geração acredita que os erros bárbaros pertencem à geração anterior. Os médicos de 1870 também acreditavam nisso. Eles olhavam para as práticas do século XVIII com horror genuíno e se consideravam a primeira geração verdadeiramente científica da história da medicina. Eles tinham dados, tinham consenso acadêmico, tinham certeza e construíram Margaret, Tomás, Eleanor e PH dentro de paredes que chamavam de hospital. A pergunta que este vídeo deixa não é sobre 1870. É sobre o presente, que você vai encontrar do lado de fora desta tela quando o vídeo terminar. É sobre quais certezas coletivas de hoje serão os arquivos perturbadores que algum canal, daqui a 150 anos, vai reconstruir com a tecnologia disponível naquele momento, mostrando para a audiência do futuro o que nós fizemos com convicção genuína e dados sólidos e consenso acadêmico. Essa pergunta não tem resposta fácil. E é exatamente por isso que ela importa. O desconforto que você está sentindo agora não é um efeito colateral deste vídeo, é o objetivo dele. Selo do canal. Você chegou até o final. Isso diz algo sobre você. A maioria das pessoas muda de vídeo quando a história começa a pesar de verdade. Você ficou. E agora você carrega o que sabe. Os nomes, os corredores, os formulários, os rostos reconstruídos por inteligência artificial de pessoas que o mundo preferiu esquecer.
Esse peso não some quando você fechar esta aba. Ele vai com você, aqui no canal. E se você vivesse no passado? É assim que trabalhamos. Não com versões confortáveis da história, com o que realmente aconteceu, reconstruído com a precisão que a tecnologia permite e o respeito que essas histórias merecem. Se este vídeo mudou alguma coisa na forma como você enxerga o passado ou o presente, deixa o seu like agora, não pelo algoritmo, como um registro de que você esteve aqui e que você entendeu. Se inscreva no canal, ative o sino, porque a próxima história que eu vou contar também não gosta de quem dorme cedo.